Neste momento, hoje nós vamos estrear um quadro chamado Você e o Advogado. Você tem uma dúvida jurídica? Você gostaria de saber se você tem direito a isso ou aquilo? Quais os caminhos a seguir? Que lei que te protege a respeito disso ou aquilo? Pois é, o Fala Advogado, melhor, Você e o Advogado é um programa com apoio cultural da Faculdade Prime. E nós estamos hoje aqui com o coordenador do curso de Direito, o doutor Rogério. Bom dia, doutor. Bom dia, Keliana. Nós estamos também com o doutor Saldanha, ele que é professor de Direito Penal lá na Faculdade Prime, também é o tutor da turma, meu tutor. Eu tenho que tratar bem, mas bem mesmo, que eu estou fazendo a faculdade, eu estou fazendo o curso de Direito. Bom dia, doutor Saldanha. E nós estamos também aqui com o doutor Geraldo. O doutor Geraldo, ele está dando uma disciplina diferente, uma disciplina que nós aqui no Mato Grosso do Sul, nós aqui no Brasil, segundo ele, somos pioneiros dentro do curso de Direito, em colocar em prática. A disciplina chama-se Direito Sistêmico. Primeiro eu quero conversar aí com o doutor Rogério para ele falar um pouco da Faculdade Prime. Doutor, apresenta pra gente aí a Faculdade Prime. Eu já estou estudando, mas as pessoas que estão em casa não sabem, as pessoas que estão assistindo pela internet não sabem. Como é que é esse negócio de uma faculdade exclusiva em graduação e pós-graduação em Direito? Bom dia, Keliana, novamente. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estarmos aqui iniciando essas atividades no dia de hoje. É uma iniciativa de um projeto de extensão que envolveu um pensamento, uma ideia concomitante que nasceu com professores e alunos da faculdade. Então, a Keliana está nos apoiando nesse sentido e nós estamos, por nossa vez, trazendo algumas utilidades aqui para o programa e também para a população em geral. A ideia é nós podermos resolver ou trazermos uma opinião jurídica para tentar resolver alguns problemas que se colocam na sociedade. Então essa é a ideia do projeto de extensão, trazer utilidades sociais. A Faculdade Prime, por sua vez, ela nasceu aqui em Campo Grande, iniciou as suas atividades em 2019. Em 2020 nós tivemos a primeira turma do curso de Direito e já temos cursos de pós-graduação em franco desenvolvimento. Estamos com a segunda turma e já projetando as atividades para o futuro, para a terceira, quarta turmas e assim por diante. Nós temos uma... Ontem, inclusive, vou só te interrompendo, sim, porque sim. Locutor e apresentador adora fazer isso, né? A Fausto Silva, mas ontem a gente assistiu uma aula muito diferente, muito interessante, que é do curso de pós-graduação, né? Que é sobre aí a criminalização digital, não é isso? Sim, nós tivemos uma aula inaugural que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e compliance, né? Então temos uma pós-graduação específica nesse sentido, que é uma novidade, uma legislação nova. Gostaria de trazer também a Luísa aqui para falar sobre esse assunto, porque foi muito interessante. Sim, ela foi muito feliz na sua abordagem na aula de ontem, e nós pudemos contar com a participação também dos alunos de graduação para prestigiar o evento ali, como a atividade extracurricular. Uhum. Falando da Faculdade Prime, do curso de Direito, nós temos uma metodologia diferenciada, que é a metodologia ativa. Então, nós buscamos, por intermédio da problematização, o estudo de casos, resolver problemas. Então, nós queremos capacitar os nossos alunos para que eles sejam proativos, que eles tenham um perfil, ao sair da faculdade, de proatividade, que possam oferecer utilidades para a sociedade, que eles aprendam a resolver problemas. Esse método é antigo, é o método socrático. Então, se diz que em produção científica, em produção do conhecimento, é mais importante nós sabermos fazer a pergunta do que termos a resposta. Então, a pergunta bem feita, a pergunta certa, ela é meio caminho andado. Então, nós trabalhamos com esse método da problematização. Uhum. E nesse sentido, estamos desenvolvendo essa atividade de extensão para oferecermos essa utilidade, envolvendo professores, alunos do curso de Direito, né, e também os ouvintes da Rádio Cultura. Certo.
A gente vai amanhã apresentar um outro quadro que nós vamos fazer, mas hoje eu quero apresentar um pouco das diferenciações que temos nessa faculdade, porque nós temos também, como eu disse agora há pouco, né, o pioneirismo do direito sistêmico no Brasil e sendo lecionado pelo professor Geraldo. Professor Geraldo, que também, ele também é advogado, vai falar um pouco mais sobre isso. Bom dia de novo. Bom dia, Keliana. Bom dia, ouvintes. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui presente a vocês. E a disciplina do direito sistêmico, ela surgiu com o Sami Storch, um juiz da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia. Quando ele entrou na magistratura, ele já era constelador. Então é uma abordagem sistêmica que surgiu da constelação familiar, que é uma abordagem que foi criada com Bert Helling. E assim que ele entrou na magistratura, ele viu que era uma grande ferramenta para a solução de conflitos. A Faculdade Prime, eu vou falar um pouco com o professor Saldanha. A Faculdade Prime, ela recebeu nota máxima no MEC, inclusive no quesito grade curricular. Você fala sobre isso, Saldanha? Saldanha, por favor. Bom dia mais uma vez, ouvintes. Sim, a nota máxima na admissão do curso foi obtida justamente por conta da grade curricular proposta e aliada ao fato de também se implementar a metodologia ativa de ensino. Ou seja, o acadêmico ele passa a ter a maior responsabilidade do próprio aprendizado. Ao contrário da faculdade clássica, onde o professor vem e ministra a aula e fala tudo e entrega o material para o aluno, né, na metodologia ativa o aluno vai em busca desse conhecimento agregado e volta para a sala de aula depois de instruído pelo professor justamente para fazer um fechamento. Ou seja, o professor e o aluno são apenas instrumentos ou fazem parte de um grande instrumento de aprendizado. Saldanha, nós seríamos também, eu não sei se seríamos ou não pioneiros nisso, mas nós temos uma parte das disciplinas que é no sistema EAD, uma parte delas, não é isso? Na verdade, nós não somos pioneiros do EAD em direito. Em direito, não? Em direito, não. Pioneiros em direito, EAD, não. E no direito penal, no primeiro semestre? Nós somos, porque tem uma faculdade aqui, né, pelo menos que eu sei aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que no primeiro semestre não tem direito penal. E eu comecei a fazer esse semestre o curso de direito e você já é meu professor de direito penal com uma matéria super interessante que parece que só no segundo semestre algumas faculdades dão, né? Isso. Na verdade, nós iniciamos já com criminologia. Nós entendemos que o aluno chega no curso de direito buscando informação principalmente na área criminal, até porque é um chamariz muito grande, há interesse social em conhecer os problemas da criminalidade e todas as faculdades tinham dificuldade justamente de entregar esse conhecimento para o aluno. Então a Prime iniciou o projeto com criminologia inicialmente justamente para dar essa base, esse substrato aos acadêmicos para que quando chegue realmente em penal, que aqui na nossa faculdade é no segundo semestre, elas já têm um domínio mínimo das ferramentas e entendimento. Por exemplo, na criminologia se discute ou se estuda o criminoso, a vítima, a sociedade, o meio ambiente, ou seja, todos os fatores que levam à criminalidade. Então, quando você pega o direito penal clássico, logo em seguida, você já tem uma noção muito boa de como aconteceu o crime e por que ele deve ser apenado pelo juiz. Isso é muito interessante. Ontem, quando a gente estava com a aula extracurricular da Luísa, por exemplo, ela citou aí alguns exemplos de tecnologia que fazem reconhecimento, digamos assim, discriminatório, mas que já aconteceu, eu aprendi na aula de criminologia, que já aconteceu realmente legalmente há muitos e muitos, muitos anos atrás, né? Então, é bom que realmente a gente saiba, a gente tenha conhecimento do que a gente está falando quando a gente está conversando com as pessoas. E quando a gente faz direito, é como você mesmo disse em sala de aula, né, doutor? Que quando a gente faz direito, a família da gente, os vizinhos, as pessoas ao redor, elas querem saber se realmente você sabe as coisas, né? Isso é complicado. E a forma
forma como vocês estão ensinando nos dá essa possibilidade. Para mim, que sou comunicadora, que queria fazer direito, justamente o objetivo maior é ter esse conhecimento, já ter isso logo no primeiro semestre é fantástico. E a possibilidade de fazer boa parte disso EAD, isso foi assim primordial para a minha decisão e para a decisão de muitos alunos lá da Faculdade Prime, e pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo agora e queiram também fazer essa faculdade, seja um fator determinante, viu? Essa possibilidade. Hoje, por exemplo, pouco a gente vai à sala de aula por causa da pandemia, né, e tudo. Então, nós assistimos as aulas online, as aulas ficam gravadas. Outra coisa interessantíssima é você ter sempre o conteúdo ali para você revisar a hora que você quiser. Nas faculdades anteriores, nas universidades anteriores, eu não sei se isso vai continuar depois que terminar realmente tudo a respeito da pandemia, as aulas voltarem ao normal presencialmente, mas essa possibilidade da gente poder revisitar o conteúdo em qualquer momento é fantástica, Rogério. Então, Keliana, como coordenador eu posso dizer para você que esse período de pandemia, assim como períodos de guerra ou grandes períodos de transformação da humanidade, sempre trouxeram alguns avanços em termos de tecnologia, né? Então, existiam várias resistências por parte do MEC, por parte da UAB, em relação a essas transmissões via EAD do curso de graduação. E isso acabou sendo quebrado, virou uma experiência que é fato notório, mundialmente aceito, né, por ser necessidade o afastamento social. Então, eu acredito que algumas dessas novidades vieram para ficar. Entretanto, o nosso curso de Direito aqui em Campo Grande, da FAPRIME, ele é um curso presencial. Uhum. Então, ele tem 60% das disciplinas presenciais e 40% das disciplinas desenvolvidas no formato EAD, assíncrono, né, sem a presença síncrona do professor. Contudo, posso te dizer que nós pretendemos continuar com algumas coisas desse aprendizado, como a gravação das aulas para ficar disponível para os alunos, mesmo das atividades presenciais. Para o ano que vem, a tendência é que nós voltemos às atividades presenciais, 100% presenciais. Entretanto, nós temos que esperar os movimentos pandêmicos para ver se essa pandemia vai encolher ou se nós vamos ter algumas novidades. Nós, observando o que aconteceu em 2019, 2020 e 2021, nós verificamos que quando chega na época de março, no equinócio do outono, começa a esfriar, é uma época pós-carnaval que teve muita aglomeração. Então, nós tivemos algumas necessidades, inclusive de lockdown, logo depois desse período. Vamos torcer agora que com uma grande parcela da população vacinada, que nós não precisemos mais passar por esse tipo de experiência. Mas estamos em observação, estamos estudando como vamos melhor atender os nossos alunos e levar adiante esse aprendizado. Mas já digo que a tendência que o MEC está sinalizando é do retorno de todas as atividades de forma presencial. Agora eu queria falar com o Dr. Geraldo sobre o direito sistêmico. O direito sistêmico vem trazendo um resultado muito, mas muito grande, um resultado assim, muito positivo nas audiências de conciliações, em atendimentos que inclusive o senhor fez aqui, né? Foi aqui em Campo Grande que o senhor fez aquele atendimento aos presídios. Eu quero que você explique melhor qual que é a função mesmo da disciplina direito sistêmico dentro do direito. Porque ali a gente está vendo boa parte de introdução aí de constelação familiar, mas é um negócio que, como o senhor mesmo disse em sala, que dura 8 anos se você for realmente se especializar, né? Só que a gente fazendo aí o nosso curso lá na FAPRIME, a gente vai fazer 5 anos de direito sistêmico. Como é que vai ser isso? Primeiro fala das experiências. Não, as nossas experiências são que o direito sistêmico que o Sami introduziu, primeiramente na vara de família. Ele, quando entrou para a magistratura, ele viu que era uma ferramenta muito interessante para o aproveitamento dentro dos acordos, né? E depois da vara de família, também tem o Dan Cohen, nos Estados Unidos, que introduziu as constelações dentro dos presídios, da qual ele teve no Brasil,
e nós pudemos fazer alguns cursos com ele. E aqui em Campo Grande nós tínhamos um projeto juntamente ao Ministério Público, na GEPEM, e que nós fazíamos constelações com presos. E o aproveitamento foi assim de 100% dos presos que fizeram constelações, né? Na época que nós paralisamos durante a pandemia, não pudemos dar continuidade pessoalmente. Vocês escolheram 70 e aí 40, tinham 70, 40 fizeram a constelação. Exatamente. É isso, né? Então, tinham 70 presos foram soltos de um setor lá, foram soltos em 2019. Desses 70, 40 deles fizeram constelação pelo menos 3 vezes. E trabalharam nas constelações. Coincidência ou não, foram os 40 que fizeram as constelações, né? Exatamente. E desses 70, 30 reincidiram, voltaram a ser presos novamente. E os 40 não. Justamente os 40 que participaram das constelações. Então foi um aproveitamento de 100% do tratamento. Exatamente. Né? Porque a gente percebe que dentro dos presídios existem alguns projetos que eles vão tentando, né? Saldanha, por favor, pode falar. Professor Geraldo, como que o direito sistêmico se introduziu no nosso sistema jurídico? É uma dúvida que eu tenho e eu gostaria de esclarecer agora, no momento ao vivo. A introdução do direito sistêmico, o SAMI, como eu disse antes, né, quando ele entrou para a magistratura, ele já era constelador. O SAMI é um juiz em Minas Gerais, né? Exatamente, o juiz no Tribunal de Justiça da Bahia. Bahia, né? Desculpa. Baiano, exato. E ele descobriu que essa abordagem era muito interessante para a resolução de conflitos. E discretamente, aliás, ele foi colocando como juiz substituto. E quando ele passou a ser titular, ele apresentou o projeto junto ao tribunal. E o tribunal aprovou o projeto e hoje ele faz as constelações, principalmente na vara da família, onde ele convida as pessoas, num determinado setor de processos, né, ele convida as pessoas para fazer uma grande constelação, da qual a pessoa não precisa se identificar da sua problemática, mas isso vai reverberando em todo o tribunal. E juridicamente, ou seja, existe algum normativo que que disponibiliza o direito sistêmico no Brasil? Sim, a resolução 125 do CNJ foi que introduziu, né, autorizou, na realidade, as constelações, o direito sistêmico. E nós temos também, dentro da Constituição, em alguns artigos, tá? E o próprio CPC também, que incentiva a resolução de conflitos. Ou seja, é um meio... Código de Processo Civil, para você que está ouvindo e não sabe o que é CPC. Então seria um meio para obter a conciliação mesmo antes de judicialização. Exatamente. Muito obrigado, professor. É muito interessante. Tem muita coisa interessante para falar sobre direito sistêmico e nós vamos abordar isso nos nossos... aí não será no Você e o Advogado. Você e o Advogado, nós vamos fazer diferente. Você e o Advogado, você manda aí o seu questionamento, a sua dúvida jurídica e os nossos professores vão elucidá-las para vocês. Aliás, tem uma aí no WhatsApp, uma dúvida jurídica. Você viu aí? Foi eu que encaminhei para você, porque encaminharam direto no meu WhatsApp, tá minha foto. Põe Juju aí, para os nossos professores ouvirem e já elucidarem. É o Rogério que vai elucidar essa dúvida, né? Vamos lá. Tá certo aí, Juju? Vamos colocar? Ó, é você e o advogado. Momento que você tira sua dúvida jurídica. Você tem direito a isso? Eu tenho direito àquilo? Vai acabar o 13º salário mesmo? Keliana, eu fui mandado embora e não recebi aviso prévio, tá certo? Bom, tem gente que acha que tá. Tem gente que acha que não. Eu já fui mandado embora da empresa e não pagaram. Olá, Keliana. Acontece. Vamos. Parabéns pelo seu programa, em primeiro lugar. Bom dia, claro. E, Keliana, uma dúvida. Olá, Keliana. Parabéns pelo seu programa, em primeiro lugar. Bom dia, claro. E, Keliana, uma dúvida com relação ao que aquele CPF na nota. O comércio é obrigado a pedir para o cliente, informar o cliente que ele tem direito a colocar o CPF na nota para concorrer àquele prêmio lá que eles falam, ou
o comércio não é obrigado a informar o cliente. Você pode dar essa informação? Abraço, Keliana, bom programa, fica com Deus. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigada, viu, Demilson? Obrigado. Um abraço para você e para a família. Doutor Rogério. Bom dia, Demilson. Posso responder a sua indagação? Sim, é uma pergunta muito pertinente. Então, toda vez que existe uma atividade de consumo, seja de um produto ou mesmo de uma prestação de serviço, o cliente tem direito a pedir, a solicitar a nota fiscal. É dever do estabelecimento empresarial emitir, como obrigação tributária acessória, emitir essa nota fiscal. Entretanto, pode acontecer algum esquecimento. Então, é sempre bom lembrar que é um direito-dever. Tá? É dever do estabelecimento e é direito do consumidor a impressão da nota fiscal para que o consumidor possa ter todos os seus direitos ali, né, de concorrer às premiações, enfim, até mesmo de poder reclamar, porque é um comprovante que ele tem, que comprou o serviço ou a mercadoria, enfim. E também tem a questão da responsabilidade fiscal, que o estabelecimento ele tem o dever de fazer o recolhimento e isso é fiscalizado por intermédio da nota fiscal de serviço ou de produto. Mas ele não é obrigado a lembrar ao cliente que ele tem que pedir o CPF na nota? Essa é a pergunta. Ele é obrigado ou não? Olha, isso está implícito. Sendo um dever do estabelecimento, sim, ele deveria sinalizar, ter cartazes, dizer mesmo ao cliente que é seu direito ter. E Pode falar, continua. Só um detalhe. O cliente pode não querer a nota fiscal. Aí ele não pode obrigar o cliente a dizer o seu CPF, que ele pode querer, não quero não, muito obrigado. Né? Tomei um cafezinho e não quero nota fiscal por conta de um cafezinho. É isso. E assim, por exemplo, eu fui numa empresa, fiz uma compra, mas ali, antes de pagar, porém eles já tinham lançado já a compra. Eu falei, mas eu quero lançar o CPF. Você tinha que ter falado antes. O que o consumidor faz? Porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Olha, o consumidor pode pedir, né, para a gerência da loja que retifique o lançamento. Eles cancelam a nota fiscal, eles têm um procedimento contábil para isso, né, e emitem uma nova nota. Né? Então, na verdade, é um direito-dever. O estabelecimento, como ele tem que fazer o lançamento fiscal, ele tem que expedir a nota fiscal, né? Então ele também pede ao consumidor o CPF. Né? E cabe, sim, ao consumidor fiscalizar, né, o exercício desse direito. Tem uma outra dúvida aqui, desculpa, pode falar. Pode falar. A próxima dúvida, aproveitando o caso concreto, é muito comum nos supermercados. Você chega no caixa, passa toda a compra, e no momento de fazer o pagamento é que a atendente pergunta se você quer o CPF na nota. Em alguns supermercados eles mudaram o procedimento, treinando os seus funcionários, porque o CPF, na verdade, na nota, é uma segurança a mais para o consumidor. Então eles pedem agora, antes de passar o serviço, aliás, antes de passar os produtos pelo caixa. No supermercado, agora, como o Dr. Rogério lembrou, o sistema que administra a contabilização ali, ele pode ser retificado a qualquer momento. Certo. Então, se por esquecimento ou por falta de comunicação da pessoa ou de conhecimento, ela só depois de passar os produtos, lembrar que precisava o número do CPF, ela pode solicitar ao procedimento de anulação ou cancelamento daquela nota, faz outra, com os mesmos dados, não há necessidade de passar produto de novo. E aí haverá o registro do CPF. Lembrando, né, professor Rogério, que é uma questão cultural, né, exigir a nota fiscal. Na verdade, é um incentivo para o consumidor a premiação para que ele peça a nota, porque havendo a nota fiscal, há fiscalização tributária, ou seja, o Estado fica sabendo que houve um negócio. Exato, é uma maneira de coibir a evasão fiscal, o Caixa 2, etc. Né? Olha a dúvida ontem que surgiu em sala de aula, na aula de pós-graduação, lá, a aula inaugural de pós-graduação. Sim. Se por acaso não seria o governo querendo saber esse negócio da premiação escondida.
está escondido atrás disso aí, querer saber da sua vida, do seu CPF, não sei o quê. Olha só o que surgiu ontem na nossa sala de direito, entendeu? E não tem nada a ver. A premiação realmente é um incentivo, porque é um dever, né, do cidadão pagar os impostos, óbvio. É um dever do estabelecimento pagar os impostos à Receita Federal. Claro que isso é para a Receita Federal, é para o governo federal, sim, porém a premiação nada a ver tem com isso. Isso aí é o governo do estado que incentiva, tá? Então, eu posso fazer um parênteses? A exemplo do que ocorre com o shopping center, né, que tem um contrato de locação dos seus estabelecimentos, que normalmente é misto, ele envolve um valor fixo e um percentual da arrecadação. Uhum. Então, como que o shopping center faz? Ele tem o direito de fiscalizar a contabilidade. Então, às vezes, você vai tomar um café e tem um rapazinho com uma maquininha ali vendo, né, digitando quantas pessoas. Só que isso, esse sistema de auditoria, muitas vezes não é o suficiente face a contabilidade criativa, muitas vezes exercitada por algumas empresas, né? Uhum. Então, o que ocorre? Eles lançam promoções, né? E essas promoções, elas têm várias facetas. É claro que a primeira, beneficiar o consumidor, né? Fazer a promoção de uma publicidade, né? Das lojas de todo o shopping center, mas ela tem uma faceta gerencial também, que é a possibilidade de contabilizar, de auditar esses dados e fazer a contabilidade cruzada, a famosa malha fina. Então, é por onde o shopping center muitas vezes fiscaliza as lojas a respeito do pagamento de tributos, para saber se elas estão lançando realmente, estão expedindo a nota fiscal, né, e lançando tudo que vendem. Então, mutatis mutandis, dentro da pergunta efetuada ontem em sala de aula, existe, não sei se vai ser feito, tá? Mas existe, uma vez que os dados sejam compilados, existe essa possibilidade gerencial, né, do Estado, né, do fisco, fazer essa auditoria, essa malha fina. Exatamente. Tem uma outra dúvida aqui, mas antes de eu falar dessa dúvida, eu quero voltar aqui no direito sistêmico para falar com o Dr. Geraldo o seguinte. Pelo que eu tenho aprendido na sua disciplina, pelo que eu tenho ouvido na sua disciplina e tem realmente me apaixonado por isso, porque eu sempre fui aquela mulher brava, de que achava que bandido bom era bandido preso na cadeia e dependendo do bandido ele tinha que ficar preso o resto da vida. Ele não podia sair da cadeia e eu falei isso pra você, né, em sala de aula. Bandido bom é bandido preso e tem gente que pensa que bandido bom é bandido morto. Eu ainda tenho pena aí pela família, não falo bandido bom é bandido morto. Eu respeito a dor da família. Porém, ainda é muito latente em mim, na sociedade brasileira, essa vontade de penalizar e de proibir assassinos de crianças, assassinos de mulheres, estupradores, de terem convivência social. É uma coisa assim que é latente na sociedade brasileira. A gente, dentro do direito sistêmico, está aprendendo que a ter um novo olhar, né, um novo olhar para a resolução de conflitos. É isso que ensina a disciplina? Como é que é? Exatamente. Esse novo olhar faz com que as pessoas, por exemplo, um detento, que ele pague a sua pena com dignidade e que ele venha a não reincidir. Isso faz com que ele tenha também um equilíbrio juntamente com a família da vítima. Uhum. A família da vítima, vendo aquele equilíbrio, ela passa a sentir menos dor nesse sentido. Quando a gente for apresentar amanhã o Justiça, a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade isso. Porque o quadro Justiça, que a gente instituiu em uma outra emissora lá em Dourados há muitos anos atrás, nós não conhecíamos o direito sistêmico. Aliás, ele nem existia, porque há quanto tempo existe o direito sistêmico? No Brasil, 2 anos, né? Não, um pouco mais. O direito sistêmico foi introduzido pelo SAMI no início dos anos 2000, né? Uhum. Então a gente vai abordar um pouco mais, com mais profundidade, dentro do Justiça, isso, nos casos que nós vamos apresentar. Sim. Antes da gente ir embora, tem uma outra pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta, a gente vai faturar um pouquinho e aí voltamos com a resposta. E em seguida, o Barão já chegou para a gente fazer um Momento Notícia ou ainda não? Já chegou? Não viu o Barão? Manda o Barão para cá, por favor. Olha, seguinte, meu chefe trocou o meu horário. Me falou
que ou eu aceitava ou eles me demitiriam. Eu optei por eles me demitirem. E agora ele está colocando pressão em mim, me ameaçando que eu tenho que aceitar e pronto. Eu queria saber a respeito dos meus direitos. Se eu posso fazer algo a respeito disso. Quem pode responder? Doutor Saldanha, doutor Rogério. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Voltando com a resposta. E aí? Me obrigaram a trocar de horário. Eu não quero trocar de horário. Se você não trocar, nós vamos te demitir. Tá, então você pode me demitir. O que eu posso fazer a respeito? Bom dia, caro ouvinte. Em relação a esse assunto, eu vou responder conforme o enunciado da questão. Então, eu não sei se você está no ambiente privado ou no ambiente público, se você é funcionário público, se você é terceirizado. Estou compreendendo que você está dentro da iniciativa privada. Dentro da iniciativa privada, nós tivemos algumas modificações na consolidação das leis do trabalho, de maneira a flexibilizar essa legislação, que possa haver um maior entendimento entre empregado e empregador. Então, mesmo assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, teríamos que olhar para o seu contrato de trabalho, ver como que ele está especificado, né? Mas, em princípio, existe a questão da hierarquia entre empregador e empregado e também o elemento chamado subordinação. Então, o empregador, ele surgindo eventual necessidade de modificação desse horário de trabalho e isso observando a legislação, ele pode sim colocar ali essa necessidade. Normalmente, empregador e empregados negociam essa questão de uma maneira a ficar confortável para o empregador e para o empregado. Até porque tem alguns horários que apresentam certos dissabores, como trabalhar, por exemplo, na madrugada ou depois das 10 horas da noite, enfim. Então, se estiver cumprindo a legislação, os intervalos regulares a que o trabalhador tem direito, o empregador pode fazer sim essa subordinação, porque ele tem essa prerrogativa, né, e deve ser o empregado, ele fica subordinado aí a essas questões. Se ele não quiser? Se ele não quiser... Eu só faço uma observação. Sim. O constrangimento, exigir que o funcionário mude de horário sob pena de demissão, esse constrangimento é ilegal. Então, está coberto de direito, aliás, está protegido o direito do trabalhador quando ele recebe esse tipo de constrangimento. Ele deve procurar um advogado trabalhista ou a defensoria pública e imediatamente tomar atitudes em relação a isso. Porque o constrangimento ilegal é crime no Brasil. Ainda. É isto, viu? É isto. Gostei, adorei. Primeiro, você e o advogado com os professores mestres, todos os professores da Faculdade FAPRAIM são mestres. Eu gostaria ainda de ouvir o pensamento do professor Geraldo a respeito da questão. Vamos lá. Dentro do direito sistêmico. O direito sistêmico também entrando na área trabalhista, nós poderíamos dar uma olhada com mais profundidade, ou seja, olhar além do aparente e saber o que é que vem por trás dessa tensão. Porque muitas vezes é algo que nós não estamos enxergando ali aos olhos nus e que as constelações familiares vão mostrar o que revela, o que está vindo por detrás. Tá certo. Vamos aprofundar isso então amanhã na apresentação do Justiça com esse mesmo caso. É só você ficar acompanhando aqui a rede educativa de comunicação. Obrigada, doutor Rogério. Obrigada, doutor Saldanha. Obrigada, doutor Geraldo. E até amanhã, então. Muito obrigado nós, Keiliana, em nome da Faculdade Prime. Agradecemos aqui a possibilidade e a oportunidade de estarmos contigo nesse seu espaço dentro da Rádio Cultura. E agradecemos também aos queridos ouvintes.